Yeah, yeah, yeah. Oh, Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. e quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, Sem medo então terei vitória. verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus único, incomparável. Irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus. Esse é o dia que nos deu o Senhor. Portanto,
Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Vamos orar e agradecer a Deus pelo dia que já nos deu e tudo seja direcionado pela vontade dele. Pai amado, muito obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou a ter um dia, grandioso Deus, com nossas famílias, tendo a participação, grandioso Deus do Senhor, nos abençoando, estendendo a tua mão sobre cada um de nós, tirando de nós toda a dificuldade, toda a enfermidade, e para que, Pai amado, esta noite, tudo aquilo que viemos a fazer aqui, seja do teu agrado, seja para a honra e glória do teu santo nome. Por isso, Pai amado, receba o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Vamos colocar de pé e louvar ao Senhor com o hino no cantor cristão 266. Ao qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remidor perdesse pelo pecador, ó Salvador, me achego a ti, tal qual estou sem esperar que possa a vida melhorar. Em ti só quero confiar, ó Salvador, me achego a ti, tal qual estou e sem poder as faltas podes preencher, e tudo quanto me é mister, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, me aceitarás, e tu, minha alma, limparás com teu amor e cobrirás, ó Salvador, me achego a ti. Vamos continuar louvando ao Senhor com teus sonhos. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo.
deixei, o teu reino já ganhei, minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Oh, 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 oh. Venha! Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os meus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, meus sonhos, tudo é teu. Os meus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Amém. Nós vamos estar nesse momento fazendo o nosso momento de intercessão. Convidar aqueles irmãos que querem vir à frente, aqueles irmãos que quiserem trazer em seu coração seus pedidos, seus agradecimentos. Nós vamos estar nesse instante colocando diante do Senhor os nossos corações, a nossa vida, tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas também em agradecimento. Então, os irmãos que quiserem vir à frente, trazer em seu coração pedido por alguém, você pode vir agora nesse momento. Nós vamos estar lendo a nossa coluna de oração, e na nossa coluna de oração nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que acompanham esse culto na internet, a família pastoral, o Marcelo de Abreu Maldonado, o Fabrício, a Emanuele, o Antoni, a Carmen, a Benaia, o seu pai Benjamin, o Valnério, João, Marcelo, Florentina, Dirceu, Aidaci, Iraci, Jovaci, Edmeia, Ivonete, Marlene, Deusi, Francisca. Eu estou vendo o irmão Deusi aqui, graças a Deus está aqui com a gente nessa noite. Maria Nazaré Taizinha, que está aqui com a gente também, abrilhantando o nosso culto, né? E nosso bairro São José, Maricá e autoridades. Já vamos começar a orar pelas eleições do nosso país, irmãos, para que Deus faça a sua vontade sobre nós, que nós possamos ser motivados a fazer o que é correto, que a nação brasileira busque o que é correto, o que é da vontade de Deus, colocar lá no Palácio do Planalto alguém que comande o país, mas direcionado por Deus, né? Porque a Bíblia diz que bendita é a nação. Então, irmãos, tem que ser alguém temente a Deus, para que nós sejamos abençoados, sejamos uma nação bendita. Quando nós pensamos dessa forma, não vamos colocar alguém que não tem um coração direcionado por Deus. Então vamos pesar bem na hora de votarmos, na hora de colocarmos as nossas ideias, e também
que nós possamos também entender aquilo que nós estamos fazendo, né? Acompanha uma série de ideologias, a gente sabe o que está acontecendo. Antigamente, né, o crente, ele falava, o crente não se mete em política, mas com esse pensamento nós deixamos muitas pessoas ficarem à frente do nosso país, né? Fomos negligentes. Então nós temos que começar a orar, pedir para que Deus levante aquele que realmente Ele quer colocar no poder. Pode ser ninguém desses que estão figurando aí, pode ser alguma pessoa nova que vai surgir, mas se for no poder da oração, ele vai ganhar as eleições, ele vai dirigir esse país direcionado por Deus. E esse deve ser o propósito nosso, de pedir ao Senhor um homem segundo o coração de Deus ali dirigindo a nossa nação. Vamos começar a orar por isso, isso é muito importante. Pai amado, te agradecemos, Pai, pelas bênçãos recebidas, e agora nesse momento eu quero, Senhor, te pedir por esses irmãos que estão aqui na frente, que vieram trazendo em seus corações pedidos, agradecimentos. Toma os teus servos em tuas mãos, sonda os seus corações, vê a necessidade que os trouxe aqui. Se é de interceder por alguém também, que tu possas estar alcançando através desse sacerdócio que os irmãos estão exercendo aqui nesse momento agora por alguém, se for o caso, Pai. Senhor, abençoa a tua igreja, os irmãos que estão aqui em tua igreja, aqueles que não vieram à frente, mas que estão com alguma necessidade em seus corações. Sonda os corações desses irmãos e, Senhor, que tu possa estar respondendo também segundo a tua santa e bendita vontade. Pai, que o teu Espírito Santo possa estar aqui no nosso meio, falando em nossos corações, agindo, Senhor, trabalhando em nossas vidas, Pai, para que nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo de Deus, Pai. Que hoje, Pai, seja um dia de mudança, um dia de transformação em cada vida que está aqui, a começar pela minha, Pai. Que o teu Espírito Santo possa fazer tudo aquilo que quer fazer em nossas vidas aqui nessa noite. Abençoe também essa coluna de oração. Nós colocamos diante do Senhor seus nomes, suas necessidades. Pai, esteja com cada um que está aqui nessa coluna de oração. Abençoe as suas vidas e abençoe aquele também que vai acessar esse culto na internet, no Facebook, no YouTube, aonde quer que eles estejam ouvindo esse culto, que eles possam receber do Senhor tudo aquilo que eles precisam também em seus corações. Muito obrigado por tudo, continue nos abençoando, Pai, no nome de Jesus, amém. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, coloque diante do Senhor e vamos continuar louvando a Ele. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Todavia me alegrarei.
todavia me alegrarei. Meu Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Só a igreja, ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus. Podemos assentar, irmãos. É muito bom louvar ao Senhor, é muito bom adorá-lo. E a gente tem que colocar toda a intensidade na adoração a Ele, porque Ele merece todo o louvor e toda a glória. Nós vamos estar lendo no livro de Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Mateus, capítulo 8, de 1 a 4. Na nova versão internacional. Hoje pela manhã estava um pouco diferente, mas eu acho que agora, vamos ver aqui, vai ficar igualzinho, junto com o que está lá aparecendo para nós. Agora está certinho. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se dele, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra lida. Faz, Senhor, ela aplicar em nossos corações. Senhor, fala aos nossos corações de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer falar. E, Senhor, tudo aquilo que não pudermos, Senhor, estar falando pela iluminação do Espírito Santo aqui nesse momento, eu posso estar falando em particular em cada coração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Antes da cura, Jesus prega o maior sermão de todos os tempos. Sua autoridade é reconhecida porque aquela multidão fica maravilhada quando ele termina o seu sermão. E por que ela fica maravilhada com aquele sermão? Jesus, ele não ensinava uma coisa
teórica, mas ele ensinava questões importantes da vida. Ele não estava ali para ser mais um sumo sacerdote de Deus ali diante do povo, mas profeta de Deus, porque ele também estava naquele momento sendo a voz de Deus ao povo. Então, o seu ministério profético estava ali no Sermão da Montanha, falando tudo aquilo que o povo deveria fazer e questões importantes da vida que o povo precisava ouvir da boca de Deus, e era Jesus Cristo que estava pregando. Pela manhã nós estávamos falando como Jesus ele dirigia o colégio apostólico, né? Os seus discípulos. Ele não era igual os fariseus que ensinavam uma coisa, mas não praticava. Mas Jesus, além de ensinar, ele praticava tudo aquilo que ensinava. Ele tinha energia e clareza em seu ensino, e é algo que nós devemos colocar também quando devemos professar a nossa fé com energia e clareza, entendendo tudo aquilo que faz parte, melhor dizendo, da nossa fé em Deus, porque fé não é uma coisa assim abstrata, não é um sentimento abstrato, mas é uma coisa também direcionada também pelo conhecimento e pela razão, porque ele fala a nossa razão, nos mostrando como nós desenvolvemos a nossa fé e como a entendemos, né? Porque muitas vezes nós temos que defender a nossa fé, e isso também o Espírito Santo faz, nos dando a razão da nossa fé, para que nós possamos explicar isso. Então, Jesus ensinava com clareza e com energia aquilo que pregava. Tudo aquilo que Jesus fazia também era comprovado por Deus, através dos sinais e maravilhas, e aprovado por esse próprio Deus. Inclusive, no batismo, o Espírito Santo ele chega a dizer: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, né? Então, o próprio Espírito de Deus, ele falava a respeito de Jesus Cristo. Ele mesmo era referência, ele não usava outra referência. Eu tenho muita preocupação em muitas vezes estar pregando a igreja e usar algo de referência tirado da minha própria vida, né? Porque muitas vezes a gente se vê muito falho, muito pecador diante de Deus, e ser usado como referência é algo muito difícil, porque por causa das nossas falhas. Eu sou um homem cheio de falibilidade. Todos que assumem esse púlpito também têm as suas falibilidades, mas muitas vezes a gente vê pregadores, eles trazendo para si uma referência. É muito perigoso isso. A referência de Jesus Cristo, ele poderia ser dada por ele mesmo. Eu sou a referência na qual vocês podem seguir. Mas eu, como profeta de Deus, com o livro, com a Bíblia aberta, eu preciso dar uma referência. E essa referência é o próprio Jesus Cristo. Mas ele poderia usar a si mesmo como referência. Uma coisa também que ele ensina às pessoas, ele não se exaltava. Jesus Cristo, ele não se exaltava em momento algum. Ele exaltava quem? A glória do Pai. Ele exaltava a Deus, mesmo sendo o próprio Filho de Deus. Então nós podemos dar ouvidos a uma pregação no qual Deus é exaltado, no qual Jesus Cristo também é exaltado. Nós podemos confiar nessa pregação, porque é essa pregação que foi o exemplo do próprio Jesus Cristo em seu ministério. E tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou é perfeito e também de perfeição espiritual. Ele tinha essa autoridade de falar sobre coisas espirituais, porque ele veio do Pai. E várias vezes ele, abordado por alguém, ele falava a respeito disso, que eu vou te falar coisas de alguém que veio do alto. Ele tinha toda a propriedade, ele tem toda a autoridade para ensinar ainda a nós nesses dias, porque ele tem essa autoridade. Mas entrando na cura desse leproso, nós vemos aqui
algumas coisas que aconteceram nesse texto, e eu gostaria de chamar a atenção que ali existia uma grande multidão. Era algo comum no ministério de Jesus Cristo ele ser seguido por muitas pessoas. E qual era a característica dessa multidão? Olha, algumas pessoas dessa multidão, elas só buscavam a Jesus pelos milagres que ele fazia. Será que tem alguma comparação com as pessoas nos dias de hoje? Esse tipo de procedimento? Pessoas que só buscam a Deus por causa de um milagre, que querem um milagre em sua vida. Olha como nós experimentamos isso em nossas igrejas. Pessoas que vêm em busca de um milagre. Deus é misericordioso, porque sabe que aquela pessoa está vindo apenas por causa daquele milagre. Ele dá a condição daquela pessoa receber aquele milagre, mas ele já sabia que aquela pessoa recebendo aquele milagre não voltaria mais. O próprio Jesus Cristo, quando ele é abordado por 10 leprosos, ele já não sabia que os 9 não voltariam? Ele sabia que ele curaria os 10 leprosos, mas 9 não voltariam. Ele já sabia disso. Apenas um voltou, mas ele deixou de curar os outros 9. Ele foi misericordioso. E Deus assim também o faz. No livro de João, capítulo 6, versículo 2, diz a respeito disso, diz assim: e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Pessoas que procuravam por causa dos milagres e pessoas também que seguiam para ver os milagres. Elas se alimentavam daquele momento do ministério de Jesus, dos milagres de Jesus. Mas esse não era o propósito de Jesus para aquela multidão. Ele não queria que as pessoas o acompanhassem por causa disso. Em segundo lugar, aquela multidão buscava por interesse. João capítulo 6, versículo 26, diz assim: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus queria aquela multidão seguindo por causa do interesse de ser saciada pelo pão? Claro que não. Mas essas pessoas que estavam aqui à busca de Jesus falam: Senhor, aonde o Senhor estava? Nós estávamos procurando pelo Senhor. E Jesus, naquele momento, inconformado com aquela atitude daquela multidão, ou de parte daquela multidão, ele fala a respeito disso: vocês estão me procurando por causa do interesse. E quantas pessoas também não são assim? Eu procuro uma bênção para a minha vida, eu vou procurar na igreja, eu vou buscar ao Senhor. E aí eles procuram uma bênção em Deus. Buscam o quê? A Deus por interesse. Ele não queria uma multidão que o seguisse dessa forma. É claro que, olha, muitos outros líderes gostariam de que fosse assim, né? Que ficasse cercado de multidões. Hoje pela manhã, né, o irmão que estava dirigindo a classe, ele virou e falou assim: o pastor se prepara para, às vezes, 30 pessoas que vêm à igreja. Não, irmãos, eu me preparo para uma pessoa. Eu me preparo para uma pessoa. Para pregar a palavra, para que se tiver uma pessoa para ouvir a palavra, eu vou pregar a uma pessoa. Eu estou me preparando para isso. Jesus Cristo se preparava para uma pessoa, mas para que, se aquela pessoa ela entendesse a mensagem do Evangelho e cresce nele, essa pessoa já seria o suficiente para ele. Ele não quer uma multidão de pessoas a procurá-lo por motivos que não lhe agrada. Nós temos que pensar nisso. Por que eu procuro a Deus? Muitas pessoas estão aqui nessa noite, aqui você saiu da tua casa
a buscar uma igreja para adorar a Deus, qual foi a sua motivação? Você precisa vir pela motivação certa, porque aquela multidão estava errada em procurar a Jesus? Não, estava certa. Você está certo de estar aqui hoje, nesse lugar de adoração. E vou te dizer mais, foi o Espírito Santo que te compeliu a estar aqui nesse lugar, nessa noite. Porque senão você não estaria, era propósito de Deus, você está aqui hoje. E você está aqui hoje para ouvir a palavra de Deus. Mas você precisa preparar o seu coração para fazer aquilo que agrada a Deus. E aquela multidão, ela queria aquilo que agradava a ela, e não aquilo que agradava a Jesus Cristo. Uma outra coisa também, que aquela multidão, ela tinha uma cegueira espiritual. E ela era insaciável pelos milagres e pelas coisas que Deus podia fazer. Porque viam os sinais, mas não acreditavam. Aquela mesma multidão, eu estou lendo no capítulo 6 de João, 6,30 agora. Eu estava no 6,26, são as mesmas pessoas que seguiam, que viram o sinal do milagre, da multiplicação dos pães, que viam as pessoas sendo curadas de cegueira, as pessoas surdas passando a ouvir. Aí essa mesma multidão, olha o que fala. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Eram os mesmos que haviam comido do pão, os mesmos que haviam experimentado o milagre da multiplicação. E naquela mesma multidão muitos foram curados, muitos foram libertos, mas eles não conseguiam ver, porque eles queriam mais e mais receber de Deus, mas eles não estavam com o coração querendo entregar o seu coração para Deus através de Jesus Cristo. Mas agora, existia uma parte da multidão que no capítulo 6, versículo 40 diz: porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Havia parte daquela multidão que ia ver Jesus, mas que abria o seu coração e cria nele. Essa é a vontade de Jesus para aquele que o busca. Em segundo lugar, o leproso. Depois vai vir Jesus. Bom, naquele momento, o leproso, ele vai ao encontro de Jesus, e no versículo 2, a gente vê a sua atitude. O leproso, aproximando-se de Jesus, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Em Lucas capítulo 6, versículo 12, fala sobre esse mesmo leproso, diz assim: quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe. Olha como é que a narração de Lucas vai muito além do que ajoelhou-se. Ele prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe. Naquele momento, ele praticou um ato de adoração. Olha, quando nós queremos realmente tocar no coração de Deus, ou nós queremos agradar a Deus, nós temos que nos prostrar diante dele e adorar. Uma aula de teologia foi dada a uma mulher que nem judia era, e era uma mulher. Duas coisas que interferiam ali, um homem conversar com uma mulher. Quem foi essa mulher que recebeu a maior aula de teologia e a confirmação do ministério de Jesus? Muitos, perguntavam a Jesus: quem você é? Ele não falava quem ele era, mas essa mulher ele falou: a mulher samaritana. Não é verdade? Eu acho que o Cristo há de vir.
que ele salvará muitos. Eu sou o Cristo. Aonde é que nós vamos adorar a Deus? Uns dizem que é aqui em Jerusalém, outros dizem que é aqui na nossa região. Deus procura o quê? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Naquele momento, prostrou-se diante de Deus um adorador. Naquele momento, prostrou-se diante de Jesus Cristo um adorador. Olha como é importante adorar a Deus, porque foi na adoração daquele homem que começou todo o processo de cura na sua vida. Foi na adoração. Pararam para perceber isso? Tudo começou na sua atitude de adorador. Prostrou-se com o rosto em terra. Naquele momento, realmente ele se derrama diante de Jesus Cristo. Ele reconhece ali a soberania de Deus no Filho de Deus. Olha o que nós podemos realizar como adoradores de Deus. Ele quer te chamar para ser um adorador, para você o adorar. Esse é o propósito de Deus, porque Ele quer te procurar, encontrar em você um adorador. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Coisa difícil, porque nós não conseguimos adorar a Deus dessa forma, por nós mesmos. Se fôssemos tentar adorar da nossa forma, por nós mesmos, não conseguiríamos realizar esse ato de adoração. Por quê? Para nós nos tornarmos adoradores em espírito e em verdade, nós precisamos ouvir o Espírito de Deus falar aos nossos corações, em primeiro lugar, deixar que Ele fale, atender a sua voz, porque é Ele que fala aos nossos corações, e abrir os nossos corações para Jesus. Porque Ele fala a cada coração. O Espírito Santo, Ele sempre prega. Os irmãos não perceberam isso, que na hora da oração eu falei isso também? Porque é uma coisa teologicamente correta com o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes eu falo alguma coisa daqui de cima do púlpito, o Espírito Santo está falando outra coisa ao seu coração, aquilo que você precisa, mas você precisa abrir o seu coração para isso, porque senão ele não consegue falar aquilo que você precisa. E aí depois que você abrir o seu coração, você deixa Jesus entrar, entra a salvação na sua vida, e o Espírito Santo já não fala mais, ele já entra dentro da tua vida e te torna um adorador em espírito e em verdade, porque o Espírito Santo de Deus faz a obra na sua vida. E é para isso que você veio aqui hoje, para ser chamado para ser um adorador. Aquele homem, ele acredita de todo o seu coração em Jesus, porque ele diz o seguinte, olha a atitude dele. Aproximou-se de joelhos, Senhor, se quiseres. Senhor, se quiseres. Olha, naquele momento ele estava declarando o seguinte, Senhor, é lepra, mas a lepra diante do Senhor é nada. Isso não é nada para o Senhor. Se o Senhor quiser, não vai existir mais lepra em minha vida. E hoje, nós também temos esse relacionamento com Deus, nós temos condição de chegar diante dele e falar assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode acabar com esse problema que eu estou vivendo. Às vezes foi um problema que te trouxe aqui nessa noite, e você pode chegar para ele e falar assim, Senhor, se o Senhor quiser, esse problema não é nada diante do Senhor. Essa situação, ela é inferior à tua vontade. A doença não é nada. A dificuldade não é nada. Os obstáculos não são nada diante da tua vontade.
Aquele homem cria de todo o coração, e aquela fé, ela moveu o coração de Deus, porque era uma fé positiva, e sem nenhuma dúvida, se o Senhor quiser, era apenas isso. E olha, nós podemos chegar diante de Deus e falar: Senhor, se o Senhor quiser, não vai nada vai poder impedir o teu querer. Amém? Fala isso para Deus. Se você está vivendo uma dificuldade, creia que o Senhor, se quiser, Ele pode acabar com essa dificuldade hoje. Olha, muitas pessoas enfrentam dificuldades psicológicas, eu já enfrentei, eu sei muito bem o que isso faz com a nossa mente. A gente parece bobo, a gente se sente bobo. Eu me senti um bobo. Eu pastoreando uma igreja, e eu pensava assim: meu Deus, por que eu estou com esse medo? A síndrome do pânico, né? Que é uma doença, uma pandemia mundial, sabia? Isso daí não é só no Brasil, não, isso é uma pandemia mundial. As pessoas estão, passando por um momento difícil, de muita pressão psicológica, muita pressão financeira, muitas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, não é verdade, irmão? A gente fica com medo de ligar a televisão ou de ir lá no YouTube conferir alguma coisa, porque vai vir coisa nova. E coisas difíceis. Muitas vezes a nossa mente não está preparada para isso. Eu vivi isso também na minha vida. Irmãos, alguns irmãos também viveram isso, mas venceram, porque creram principalmente em Deus, que poderia curar aquela doença psicológica, aquela doença que estava atormentando ele, alguma dificuldade. Deus dá de resolver essa situação, é você insistir com ele: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Eu acredito nisso, eu busco isso no Senhor. Busque no Senhor, porque se Ele quiser, a vontade dEle prevalece sobre qualquer circunstância. Amém? Em último lugar, Jesus. Jesus que pregava a uma multidão. De repente, do meio daquela multidão, não veio um príncipe entre os judeus, não veio ninguém importante para conversar com ele, não veio o sumo sacerdote, não veio um profeta, não veio João Batista, não veio ninguém tão importante, mas veio uma pessoa que era aquela pessoa mais rejeitada por aquela sociedade, com certeza. Que aquela pessoa não podia entrar dentro da sua casa, abraçar os seus filhos, se tivesse filho, não diz o texto, mas eu posso imaginar que poderia ter. Ele não podia abraçar os seus filhos, ele não podia abraçar a sua esposa, não podia continuar no casamento, ele tinha que sair da sua casa, ele tinha que viver num vale chamado Vale dos Leprosos. Ele, quando vinha andando, ele tinha que bater uma sineta e dizer: leproso imundo, leproso imundo. Ele não podia entrar no lugar de adoração. Pois bem, chegou esse homem diante de Jesus, no qual aquela sociedade não se importava com aquela pessoa, mas ele foi procurar alguém que se importa conosco. Ele se importa com você. Tem até um cântico que diz isso, né? Ele se importa com você. Olha, é uma das coisas que Jesus faz. Ele não está desatento ao que está acontecendo na sua vida. Ele sabe. Quando você chega diante dele, você não tem mais o que falar. Você fala assim: Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo na minha vida. Às vezes a gente quer falar tantas coisas, né, para ele: Senhor, está se passando isso, está passando aquilo. Mas ele sabe. Ele sabe. É interessante que ele chegava nos lugares assim, as pessoas poderiam estar num lugar onde ninguém estava observando que aquela pessoa estava ali. Mas ele olhava e via aquela pessoa em cima de uma árvore. Não foi assim com Zaqueu? Ele entra na cidade de Jericó, aquela multidão, de repente ele olha para a árvore, porque sabia que precisava, alguém em cima daquela árvore precisava dele.
Ele vai para Zaqueu e fala assim: Zaqueu, desce depressa, me convém entrar na sua casa. Na sua casa. E ele sabe que você precisa dele na sua vida. Essa sociedade precisa de Jesus. A nossa família precisa de Jesus. A minha vida precisa de Jesus. Você tem que entender isso. Você precisa de Jesus. E quando aquele homem que era negligenciado pela sociedade chega diante de Jesus e fala assim: Senhor, eu estou precisando do Senhor, né? E ele fala assim: Senhor, se o Senhor quiser, pode limpar-me. O primeiro ato de Jesus é estendendo a sua mão. Seja você quem for, Jesus estenderá a mão para você. É uma característica dele. Ele age antes mesmo de falar. E ainda diz o texto que ele estende a mão e toca. Não se importando com aquilo que a religião dizia, que aquele homem era imundo, era impuro. E quem tocasse naquele homem se tornaria impuro também. Não se preocupou com nada disso. Ele estende a sua mão e toca naquele homem. Ele age antes. E aí ele fala assim: eu quero e ser limpo. Olha, ele quer derramar sobre a sua vida o seu querer. E aquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida é sempre algo bom. Às vezes a gente perde tanto tempo longe do Senhor. A gente não se entrega a Ele. Às vezes a gente se afasta dos caminhos do Senhor. O quanto de bom você perdeu nesse tempo, no qual você se afastou do caminho do Senhor. Quanto de bom você perdeu? Para pensar em tudo aquilo de bom que Ele tinha para derramar na sua vida. Para pensar enquanto você tem procrastinado de algo tão bom que é ter Jesus na sua vida. Olha, quando você fala assim: eu tenho Jesus na minha vida, você está dizendo com as suas palavras o seguinte: você tem tudo na sua vida. Se você tem Jesus, você tem tudo. Não é verdade? Eu, quando digo assim, eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho tudo na minha vida. Para pensar nisso. Eu vim para que tenhas vida, o próprio Jesus falou, e vida em abundância. Eu vim para que tenhas vida. A vida abundante vem de quem? De Jesus. E Ele está querendo estender a sua mão para você e dizer assim: eu quero que você receba de mim aquilo que é bom. E aquele homem transformou a sua vida naquele momento em que Jesus toca na sua vida. Você pode ter uma vida transformada, que não vai ser um processo só nesse momento de entrega a Jesus, não. Vai ser um momento de transformação que você vai estar passando na sua vida toda. Ele vai estar sempre transformando a sua vida. Porque é algo que acontece no Evangelho de Jesus Cristo, esse poder da transformação. Abaixe sua cabeça. Agora, nesse momento, eu vou pedir ao Jonatas que vem aqui, os meninos aí, o Dirceu também, e os irmãos toquem aí um cântico, a sua escolha mesmo. A gente poderia cantar aquele hino congregacional, Eu Venho Como Estou. Eu acho que esse hino é um hino tão propício, não é? E nós vamos estar louvando a Deus. Eu não me lembro o número, mas os irmãos busquem aí. O irmão Jonas é que deve saber qual o nome do número do hino, irmão. Lembra? Eu venho como estou. O irmão Jonas, ele tem essa peculiaridade. Agora vamos estar, baixe sua cabeça. Os irmãos aqui vão estar encontrando esse cântico. Você tem buscado ao Senhor? Queria que você meditasse nisso. Você tem buscado ao Senhor?
o quanto você tem buscado ao Senhor. Você tem buscado pouco, você tem buscado muito. O que você tem colocado diante do Senhor da sua vida, do seu tempo? Olha, se a gente parar para pensar nisso, né, do quanto a gente tem buscado o nosso tempo, quanto a gente tem se dedicado ao Senhor, e Ele busca pessoas que são dedicadas a Ele, que dão o seu tempo da sua vida para Ele também. Para pensar. A gente estava falando sobre a misericórdia de Deus, e nós vivemos debaixo da misericórdia de Deus, porque quantas vezes Ele tem intervido em situações da nossa vida. Olha, Ele é misericordioso, Ele tem cuidado de você, mesmo quando você não o busca, por causa da sua misericórdia. Como nós falamos, muitos experimentaram milagres, muitos experimentaram curas, e aquelas pessoas, Deus já sabia que naquele processo aquelas pessoas não iriam crer nele como Salvador, mas Ele mesmo assim derramou a sua misericórdia sobre essas pessoas. Que parte da multidão você é? Aquela que vai a Jesus, mas vai por qual motivo? Olha, aqueles que seguiam para crer em Deus, aqueles realmente agradavam a Jesus. Que motivo nós estamos procurando a Jesus? Em João capítulo 6, versículo 29 diz assim: a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. A obra que Deus quer para você, na sua vida, é que você creia nele como Salvador de sua vida. Você se considera um adorador? Eu sou um adorador. E como você tem adorado a Deus? Você tem colocado intensidade nessa adoração? Nós temos que colocar toda a intensidade. Como eu tenho feito diante do Senhor? Aquele homem que se prostrou com o rosto em terra, aquilo dali era uma atitude de quem estava adorando com intensidade. Eu sou crente, pastor, eu vou à igreja, eu vou nos cultos. Não, Ele não quer que você vá aos cultos, venha à igreja, não. Ele quer que você seja um adorador e que você coloque intensidade diante dessa adoração. Olha, o Senhor se importa. E nessa noite Ele está dizendo para você que por mais difícil que esteja a situação, Ele estende a mão para você. Ele vai te ajudar. Mas você precisa também se submeter ao querer de Deus na sua vida. O cântico é: eu venho como estou. 270. Vamos ficar de pé para adorarmos ao nosso Deus com esse hino do cantor cristão. Eu venho como estou. Jesus, Senhor, me achego a ti, ó, dá-me alívio mesmo aqui, o teu favor estende em mim, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Você veio na casa do Senhor hoje. Como é que você está? Ah, mas pastor, eu estou com muita dificuldade para estar diante do Senhor, porque Ele não vai me aceitar do jeito que eu estou. Pois bem, esse homem que foi a Jesus, ele era o tipo do pecado naquela época. O que significa isso? E as pessoas
tipificavam aquele homem como o símbolo do pecado. Por quê? Eles tinham a lepra como algo decorrente de uma vida pecaminosa. Quem pecou? Os pais. E aí o filho nasceu com lepra. Aí o pecado dos pais passaram para os filhos. Isso era uma teologia totalmente errada do povo de Israel, mas eles aceitavam dessa forma. Estudando a palavra de Deus, nós vemos que isso começou com uma referência de Miriam, quando ela contestou ali a liderança de Moisés, e ali naquele momento Deus a castigou com o pecado, com a lepra, naquele momento. E aquilo dali foi usado como tipificação do pecado. Não importa do jeito que você esteja, Ele quer te mudar. Ele quer que você venha a Ele como você está. Não, mas eu preciso mudar a minha vida. Não, é Ele que quer mudar a sua vida. Alguém que hoje quer aceitar a Cristo como Salvador e se entregar a Ele, levante a sua mão, eu quero orar por você. Alguém que quer voltar aos caminhos do Senhor, está afastado. Nós damos sempre essa oportunidade no culto evangelístico à noite. Hoje é dia de você estar diante do Senhor e se entregar a Ele. Foi o Espírito Santo de Deus que o trouxe. Creia nisso. Você não veio aqui porque você desejou, não. Ele já te tocou desde quando você estava em casa. Eu creio nisso, creia nisso também. Era propósito de Deus ter você aqui nessa noite, ouvindo a sua voz. E se você ainda está pensando em tomar alguma atitude que você ainda não tomou, tome nessa noite. Não deixe para depois, não. Aproveite essa oportunidade. Alguém, eu quero orar por você. Alguém que está afastado, quer voltar aos caminhos do Senhor, quero orar por você. Levanta a sua mão corajosamente. Eu sei que o Espírito Santo está falando ao teu coração, está falando a cada coração. Vamos estar louvando a Deus. Enquanto estivermos louvando a Deus, se você quer tomar essa atitude agora de se entregar a Cristo como Salvador, eu vou pedir a você para vir à frente. Se tiver alguém do teu lado, fala assim: eu quero ir à frente, eu quero me entregar a Cristo hoje, eu quero aproveitar essa oportunidade. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, vem à frente hoje, tome uma decisão e volte para os caminhos do Senhor, que você está perdendo aquilo de bom que Ele tem para a sua vida. Ele quer derramar aquilo de bom para a sua vida. Ele quer novamente fazer parte da sua vida, que às vezes a gente coloca Ele de lado na nossa vida, quando nós deixamos de segui-lo. Vem à frente, nós vamos estar louvando a Deus. Se você vier à frente, nós vamos estar orando por você. As minhas culpas hoje são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Veio como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim
pregação da tua palavra e que a tua pregação continue sendo ouvida pela internet e que fique gravada em nossos corações, Pai. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos e assim nós estaremos finalizando o culto dessa noite. Queremos agradecer mais uma vez, não sei se o Mozaniel apresentou os visitantes. Não. Não? Então vou deixar ele apresentar, né? Apresenta ele. Ele é o dirigente, né? Amém. Nós temos aqueles 2 casais ali que já tem nos agraciado com a presença. Deus continue abençoando as suas vidas. Também temos a família de Edi, né? É sobrinho, é primo, Edi? É seu irmão, isso. A esposa dele converteu ao Senhor e está caminhando nos caminhos, está sendo direcionada pelo Senhor e Deus continue te abençoando. Temos o James e a esposa também, tem nos acompanhado, tem dirigido o Senhor a sua vida. Continue nos caminhos do Senhor, porque Ele fortalecerá o teu coração, aquilo que você deseja. Temos também o neto do irmão Deusi, né? É neto? Amém, que Deus te abençoe, tá bom? Se sinta bem em nosso meio. E a amiga da irmã Juraci, é vizinha? Se sinta bem em nosso meio, tá bom? Venha mais vezes. Deus, Ele está com as portas abertas para poder, e os braços também, para poder abraçá-la todas as vezes que você o procura. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor de todo o teu coração. E assim, olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. É o louvor que nós vamos cantar nesta hora. Mas quem? Ah, tem um rapaz ali. Também é da família de Deusi? Não. Que Deus te abençoe também, tá bom? Se sinta bem em nosso meio. Amém. Vamos louvar o Senhor. Chegando perto, me apaixonei por seu olhar. Mesmo em meus pecados, você chegou pra me abraçar. Mesmo em meus fracassos, você acreditou
Seguro estou em ti, só quero estar aqui, bem perto de você, bem perto de você. Seguro estou em ti, só quero estar aqui, bem perto de você, bem perto de você. Seguro estou em ti, só quero estar aqui, bem perto de você, bem perto de você. Seguro estou em ti, só quero estar aqui, bem perto de você, bem perto de você. O teu amor chegou e deu sentido à minha vida, e hoje não sou mais igual. Você habita em mim, sei que nada poderá me separar da graça que eu encontrei em ti. Pra sempre teu amor o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo, esteja com todos nós, esteja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Nós vamos estar nos despedindo com o último louvor desse culto, que é Jesus, Filho de Deus. Nós vamos estar louvando ao Senhor, exaltando o santo nome do Filho de Deus e também exaltando a Deus, o nosso Senhor. Logo após estarem indo à porta para cumprimentar os irmãos. Deus dê uma semana abençoada a todos. Os céus pra me encontrar, aqui não é o seu lugar. O amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. O amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus.
em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o Seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória